Nós temos um grande momento na nossa vida, né? Que é o autoconhecimento. A gente busca isso uma vida toda. E quando a gente chega num certo nível desse processo, como a gente salta de realidade, a gente se depara muitas vezes com o novo, com o vazio. E esse novo, eu vou explicar para vocês nessa aula de hoje o que é esse lugar novo. Todo mundo. Isso é característico e acontece com todo mundo. Então, ele está dentro da programação da simulação de realidade. Eu quero que vocês entendam assim, ó. O autoconhecimento, então, ele é um nível de busca por si, né, da individuação. E quando tu, sim, chega em alguns estágios altos de consciência e do teu eu, né, onde existe esse conflito do teu eu coletivo, desse eu mental, para o eu essência, né, que eu chamo de superconsciência. Então, essa ruptura eu vou explicar na aula de hoje. A gente está esperando a galera aqui entrar e notificando, mas eu quero que vocês entendam que essa aula vai estar bem curiosa, bem interessante. Tá bom? Eu quero que vocês aproveitem o máximo dessa aula, essa entrega que vai até o meio-dia. Geralmente, a gente dá aula sempre. Geralmente vai ser das 11, 11h15 até meio-dia. A gente está na 6ª temporada. Isso aqui é uma entrega amorosa, real, genuína. Eu trago o texto aqui, eu trago a ideia principal e a gente desenvolve junto. Muitas vezes eu consigo fazer esse approach, né, essa interação com vocês. Mas às vezes a gente vai num nível tão bom de recepção que eu sigo dando a aula mesmo. Até porque depois essa live ela vira uma aula, um vídeo, tá? Então, a título de curiosidade, vocês não me perguntaram, mas eu acabo de informar para vocês que eu acabei de fazer 20 km hoje. Eu estou numa maratona aqui, numa sequência de protocolos de 10 dias e eu sei por que eu estou fazendo isso. Para algumas pessoas, alguns alunos que estão em alguns outros níveis daqui da programação da escola, dos programas de formação, eles já sabem, já fazem isso comigo, tá? Então é mais ou menos isso. Então o assunto de hoje, eu posso falar para vocês porque eu venci ele, eu ensino as pessoas, eu tenho livro, né? Eu tenho os livros que vão explicar isso, fazer o beabá desse processo, né? Para vocês ficarem mais tranquilos, né? Mais seguros. Por que eu trago essa informação do quanto é importante você entender sobre o processo, o teu processo de autobusca? Porque você entendendo do teu processo de autobusca, com muito mais facilidade você não vai desistir. Você não vai retroceder. Você não vai parar seu autoconhecimento. Porque essa é a parte mais comum. E aí, no auge aqui da aula, vocês vão entender. É isso que eu preciso que vocês percebam. Uma aula simples, né? Que eu quero dar para vocês. Então, senta, pega caneta e papel. O que eu te peço aqui, se tu tá chegando e é a primeira vez, ativa as notificações aqui no sininho, te inscreve. A gente está na 6ª temporada do Café 5D. As aulas aqui são genuínas, inteiras, íntegras, verdadeiras. E eu mostrando e provando para vocês sobre o que é identidade. Eu sou especialista, nossos programas te especializa a encontrar quem você deveria ser, ou quem você está buscando se tornar, né? E esse limiar da nova fase, da nova era, da nova terra, é sobre isso que a gente vai tratar sempre. Esse é o assunto mais moderno, mais atualizado, né? Essa busca pelo teu eu, pelo teu self, né? De Jung. Então eu quero que vocês se sintam bem acolhidos, bem em casa, para uma segunda-feira, um assunto bem de segunda-feira, tá? Deixa eu só atualizar aqui pra gente. É isso. Quem tá chegando aqui já deixa a tua notificação. Tu não é ingrato. Tu vai deixar a tua notificação e ativar as notificações. Já deixa teu like como lista de presença, tá? Então o que é mais comum que eu vejo, né? Eu vejo isso desde sempre, de todo sempre. Eu não sabia explicar como funcionava para mim, por que eu oscilava, né? E isso não era abordado, a gente não tinha essa abordagem. Não tem essa abordagem até hoje, tão explícita e de um ângulo novo. Não existe, vocês não têm. Aqui é novo mesmo o jeito de abordar.
tá? A psicologia aborda isso, Carl Jung aborda isso, outros mestres também abordam isso, mas agora, simples, entregue aqui, né, para você. Eu sou um cara que aborda muito sobre isso. Então, partindo do princípio, você precisa entender que essa aula ela é para te ajudar mesmo e te trazer alguns níveis de cura. Só bota para mim aqui quem está chegando, da onde você está falando também, a cidade onde você está falando. Bom dia, Cláudia Santos, querida. Bom dia mesmo. Bota e ataca o dedo ali no likezinho. Vamos fazer essa primeiras minutinhos aqui para ser entregue essa aula para mais pessoas. Então eu quero que vocês entendam, tá? Essa é a parte mais bacana da aula. Eu acho que eu vou ficar meia horinha aqui, então tu aproveita. Eu tô aquecendo aqui, esperando as notificações, mas eu já vou subir com a aula agora, tá? Eu corri 20 km, então eu já tomei uns 3 litros de água. A Janaína fez um suco aqui com um monte de fruta e beterraba. Isso aqui tem um porquê também de ser dessa cor, tá? Então é isso. Eu quero que vocês peguem caneta e papel, entrem na frequência. É 10 minutinhos de aula e eu vou fechar porque eu tenho um dia incrível para fazer, né? E vocês também têm um dia incrível na vida de vocês aí, tá? Quem vai chegando vai botando da onde você tá falando, me dá um bom dia e da onde você tá falando, tá bom? Ó, o que é importante? Por que eu trago essa abordagem de vocês fazerem e terem esse entendimento? Vocês precisam entender que é inevitável que quando vocês começam a sua peregrinação, o seu caminho de lapidação, da autobusca, eu até acho mais bonito falar autobusca do que autoconhecimento. Do caminho da tua autobusca, você está buscando o seu self, né? Esse caminho. Esse caminho, eu não sei, não consigo explicar isso de uma amostragem muito para trás, entende? Recife, ô querida, TMG, ô Claudinha, querida, tu é TMG e tu é 6D, né? Parabéns. Ó, deixa eu falar para vocês. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, sobre o teu autoconhecimento, né? Por que você para no meio do caminho? Então, se nós pararmos para olhar um padrão na humanidade ou nessa geração, nós levamos mais ou menos 40 anos dentro do processo, dentro desses processos da autobusca. Essa é uma média da população mundial. Mas por que isso? Para as pessoas que passam pela adolescência, né? Pela descoberta do mundo, pela revolta. Na adolescência a gente sabe mais que todo mundo e o mundo inteiro não tem tá com a notícia atrasada. Essa é a adolescência, né? Então, o que a gente está fazendo? Quando a gente sai da adolescência e se torna adulto, nós vamos para a autorrealização. Nós buscamos a autorrealização profissional, de carreira, relacionamento. A gente tem essa busca. Essa é a nossa riqueza da convenção. E aí, muitas pessoas, quando atravessam esses 40 anos, né, que é mais ou menos a idade que você já se tornou pai, já teve família, se realizou na tua carreira, né? Eu com 45 anos eu me aposentava. Eu parei de trabalhar CLT no sistema em 2018. É mais ou menos essa faixa é assim que a humanidade caminha, né? O coletivo. A maioria das pessoas, já nessa geração, desde 2020, com o advento da pandemia, as pessoas aceleraram esse processo. Você vê hoje pessoas com 20, 25 anos, 30 anos, buscando, trabalhando o autoconhecimento, a sua autobusca, se desenvolvendo. Muitas dessas pessoas mergulham fundo nesses processos. Se apaixonam pelo processo. Se vislumbram. E muitas dessas pessoas, incluindo você que está me assistindo muito provavelmente, alcançou níveis incríveis de superconsciência ou níveis incríveis do teu self. E aí eu vou explicar para você o que é isso. Então você vai experimentando, né? Mestres,
protocolos, terapias, essa busca incessante por você mesmo. E aí chega um ponto de vocês que vocês saltam mesmo, vocês dão um salto. E esse salto pode ser de um dia, de 7 dias, de um mês. Vocês saem do casulo ou da tua identidade coletiva, daquela que você já foi um dia, o que você montou durante a tua vida inteira, e você namora, vislumbra o teu self, o teu eu consciência. E ninguém sabe, e eu tenho livros aqui, eu dou curso sobre isso, tá? Nós temos mais de 3.000 exemplares de livros vendidos. A gente já doou para mais de 1.000 pessoas também, fez doação de livro, dos nossos livros. Eu explico sobre a teoria da distorção da realidade da simulação. A palavra é grande, por isso que eu tô aqui, vou dar aula para sempre, por muitos anos. Fala, Caleu Martins, bom dia, tudo bem? Então, deixa eu falar para vocês sobre isso. Ninguém te explicou, ninguém te conta que durante o processo da tua autobusca você vai entrar tanto para dentro de você que você vai se perder dentro de si. Esse é o fato. Essa é a distorção de realidade. Como, Jair, eu vou me perder dentro de mim? Porque todos vocês, sem exceção, em algum nível da sua autobusca, vocês se perdem daquele de si, daquela pessoa que vocês construíram um dia. Vocês se perderam de si daquele que você construiu durante 40 anos. Teus 40 anos contra o teu primeiro dia no teu eu consciência. E esse eu consciência, a tua fonte, ela é uma matriz divina e ela é uma matriz zerada de realidade da ilusão. Então percebo, esse é o ponto alto da aula, isso aqui é chave linda, tá? Eu quero que vocês percebam que é o seguinte, ninguém fala para vocês e não é porque as pessoas escondem de vocês. O teu mestre não te esconde. Talvez ele não alcançou nele esse nível de esclarecimento e de consciência. Eu posso contar para você porque eu já fui longe em mim mesmo. Atravessei muito. Isso aqui é fato. Uma vez atravessado em mim, esse lugar tão longe, eu comecei a treinar as pessoas, fazer essa trilha comigo. Durante esses últimos 4 anos que eu estou fazendo pessoas trilharem esse caminho, eu estou vendo os padrões delas e os padrões nelas. Então eu sou um cientista e eu posso te afirmar que todo mundo no seu autobusca, no seu autoconhecimento, vai passar pelo vazio existencial. A psicologia explica muito bem, aborda muito bem o vazio existencial, mas ela não te dá uma solução prática ou de protocolo ou de desenvolvimento para você treinar o teu self novo. Eu sou o primeiro cara que faz isso. E é tudo muito novo. Eu sou novinho aqui na internet falando disso. Então eu estou aprendendo a me comunicar e a passar isso para vocês. Então presta atenção que eu vou falar para vocês. Todos vocês, sem exceção, desistem ou desistirão do seu processo de autobusca se vocês não carregarem com vocês essa informação de que em algum momento, em algum lugar, quando você saltar do seu eu coletivo, do seu eu que você construiu nos últimos 40, 50, 60 anos, né? Quando você salta desse, você se descola de si, você entra no teu eu essência. Ele é uma matriz limpa, pura, nova. Você renasce. Por isso que todo mundo tem chama de renascimento. Você continua carregando a mesma localização, teu mesmo eu local, 3D, mas a tua consciência já transliterou, ela já mudou. Você se torna tão distinto e diferente ao ponto de você estranhar todas as pessoas em tua volta e todos os locais da sua volta. A gente chama isso de distorção de realidade da simulação. E são vários níveis. Mas o que mais importa nesse corte de aula para vocês é o seguinte. Presta atenção. Sempre que você se notar
Depois de um grande processo de autobusca, de transformação, ou de um retiro, onde tu sente um grande vazio, você precisa dizer para você mesmo: uau, bingo, atravessei o meu deserto. Daqui para onde eu vou? E aí você sai do teu autoconhecimento, e aí você tem um self, seu eu consciência zerado, divino, para construir realidade de simulação nele e através dele. Você vai construir realidades novas a partir desse eu essência. E você não matou o seu ego 4D, ou seu ego mental da mente. Não se mata ego. Ele acende junto com você. Ele continua grande, aceso, mas domado pelo eu essência. Existe uma hierarquia natural abaixo do teu eu coletivo, o eu que te preserva, esse eu que quer preservação de vida e foge da dor e quer muito prazer. Você nunca vai sair dessa programação, é uma programação. Mas quando você vai para o seu eu essência, é ele que rege, é ele que é intuitivo, é ele que cria, é nele que você se torna co-criador. Por isso que o relógio nele muda um pouco. Hoje eu corri 20 km, levantei às 5 da manhã, 5 e meia. Estou aqui dando uma aula incrível e tem um dia incrível, cheio de coisas para fazer. Porque eu estou dentro do eu essência, o eu que me rege. Mas eu te confesso, bingo para nós dois. Para você poder chegar e sustentar esse eu novo, dá um pouco de trabalho no início. Você vai ter que ensiná-lo novas programações. Lembra que o teu eu mente, o teu eu mental, ele já vem programado de fábrica. E você operou nele a vida toda. E aí quando você ativa o seu eu essência através de vários protocolos, às vezes de medicina, às vezes de um EQM, às vezes de um processo traumático, aqui na escola, através do acesso vertical, você acessa mais tempo esse eu essência. Você começa a cuidar da sua ambiência, da sua alimentação, das pessoas que estão contigo, já sabendo dessa resistência e da distorção, você começa a programar. Você é o programador forme desse eu essência. E aí que entra a magia da libertação, da incerteza, do novo, do ar, do dia após dia. Nem todo mundo quer viver nesse lugar. Muitas pessoas pagam o preço uma vida toda de ficarem presas na matriz da programação, porque ali lhe dá conforto, preservação, a falsa estabilidade. Todas as pessoas que eu estudei, que eu estudo, que são ricas, venceram na vida, estão felizes, não só ricas. As pessoas que eu estudo, eu não estudo o rico, eu estudo o rico que é feliz, realizado, e que se tirasse tudo dele, ele fazia tudo de novo. Né? Esse cara é o cara que já trabalha, já constrói realidade dentro do seu eu essência. Por isso ele se torna único, criativo. A gente olha para ele e a gente fala, uau, ele tem identidade. Ele é ele mesmo. Eu estou dando essa aula para vocês e eu não estou pedindo se vocês vão me gostar de mim. Eu estou sendo eu, querendo contribuir com vocês. Eu estou servindo vocês como exemplo. Eu me realizo dando uma aula dessas, para mostrar para vocês lugares que eu já venci. Então, isso é importante que você entenda. Sempre que você hesitar em desistir do seu processo, da sua caminhada pela tua autobusca, lembre-se sempre que somos repartidos em 3 eus factíveis, reais, vida real. O teu eu local, que você vai, né, usando ele para localização, para tua matéria, o que te separa na ilusão de tudo e das outras coisas. Depois você tem o teu eu coletivo, o teu eu, o teu ego, né? Eu posso falar o ego.
O ego coletivo que te preserva é o ego mental. Esse é uma programação de fábrica, nunca vai mudar. Mesmo se você se tornar um Cristo, você continua com essa programação dentro de você. Mas ela domada no lugar dela. A programação que veio de fábrica, ela faz meu rim funcionar, faz o meu coração bater, faz o ar respirar, faz eu dormir. Toda a parte de automação do meu sistema de realidade é responsável pela mente coletiva, a mente da convenção. Esse eu coletivo, o ego 4D. E aí quando nós só temos um querer na vida. Todo mundo quer buscar a fonte. Todo mundo sabe que sabe, mesmo não sabendo como sabe. Ou busca, mesmo não sabendo por que busca. Esse eu essência, esse eu que liberta, esse eu que tu volta a ser criança. Onde tu não conta mais os dias nem as horas. Você conta as suas experiências da sua vida. Elas são montadas, criadas a partir de você, bebendo do seu eu essência. E aqui a gente chama de, ainda vai mais longe, a gente tem um nome. A gente tem uma superconsciência. Esse eu essência é uma superconsciência. Quando você ativa essa superconsciência, é como você virasse o polo do subconsciente, que não existe, né? Você fica com 95% do que era subconsciente, aparentemente consciente. Quando eu ativo a minha superconsciência, o meu eu essência, o meu self de Carl Jung, os 95% ocultos ou subconscientes, eles emergem e ficam você tem 95% de criatividade, de criação, de essência. Isso tudo é muito novo, nem foi te apresentado, por isso que você é considerado um reborn, um renascido. Simples assim. E quando você entra nessa fatia, ou quando você vira esse polo dos 95% inconsciente para superconsciente, você aparentemente, porque não morreu, né? É um renascimento e você não morreu. Você se sente num vazio. A tua mente não conhece esse lugar, não é previsível e programado. Você precisa programar. É aí que entra todo game, todo jogo novo. É aqui que eu ensino, que eu conduzo pessoas. É quando você acende, o que você faz com isso depois. Como é que é o nome desse lugar? Vocês entendem? Esse é o game mais interessante que eu tenho para dizer para vocês. Então, numa aula bem simples, para entregar para vocês isso. Não desista. O teu sentimento de vazio, na verdade, ele é tua sala nova, tua casa nova, é o teu eu novo que está se apresentando para você, esperando você quebrar as ilusões e ascender nessa realidade. E aí quando você está nesse lugar novo, se você fica 1 dia, 7 dias, 21 dias trabalhando nele, como uma criança curiosa, você vai receber do todo e de tudo. Você está congruente com a tua verdade. Está leve com a vida. E aí, sem entendimento, as pessoas chamam isso de uma vida milagrosa. Uma vida com sentido. E não é só, não é flores. A ideia é essa, não é flores. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nada são flores. Nossa, que suco maravilhoso. Ó. Então, por que as pessoas, a maioria das pessoas desistem? Muitos de vocês que estão me assistindo, que vão assistir depois, vão dizer, Jair, uau. Cara, é isso. Eu entrei no autoconhecimento, larguei minha carreira, eu larguei isso, larguei aquilo. E depois de um tempo, 1 ano, 6 meses, 2 anos, eu não sustentei isso e eu voltei para a vida normal, para onde eu estava. E onde era seguro, quentinho, gostosinho, mesmo ruim, horrível, onde eu sei que eu não vou crescer. O lugar
da estagnação ou da programação, ele é tão gostoso, tão previsível e tão quentinho que ninguém quer sair. É uma realidade mesmo. Que aí tu fala, não, mas só mais um dia, só mais uma semana, só mais 6 meses eu vou ficar assim. Vai chegar a minha vez, vai chegar um anjo aqui, eu vou ganhar na Mega. E aí vai passando o tempo e você vai cansando, se desesperançando e ficando opaco e desistindo, desestimulando. E nós, nessa realidade coletiva, a gente tem 1001 motivos para sim dizer, eu não preciso. Com esse mundo injusto, com esse governo que nós temos, com tudo que acontece conosco, eu não vejo o porquê. As igrejas se corrompendo, eu não vejo porquê eu sair daqui onde eu estou, desse conforto, dessa programação previsível. E aí você está deixando de viver a vida, deixando de ser um grande co-criador, um grande programador programador com forma. Nós somos programadores formes. Quando nós construímos realidade, nós saciamos nosso Deus, que já imaginou a nossa imagem e a nossa imaginação. Quando a gente realiza, a gente faz, a gente está dando forma para aquilo que ele já projetou. Olha que incrível. Isso é tema para outra aula. Mas o tema central aqui, não desista. Isso aqui é uma aula de segunda-feira. Eu sei, é início de ano, fechamento de mês, batendo quase meio-dia. Só acessa quem acessa. Eu quero que vocês recebam desse lugar, dessa energia. Olha para dentro de você, busca por essa reforma. Não para essa tua busca, essa tua autobusca. E colhe em pessoas que já foram longe nelas primeiro. Para que te conduza até um certo tempo, algum lugar, algum prazo. Eu mesmo falo para as pessoas não ficarem comigo para sempre, mas eu quero que elas se libertem. E se eu puder participar desse processo, sim, eu vou libertar o maior número de pessoas na minha geração. Eu, Jair Calais, a minha missão é libertar o maior número de pessoas na minha geração dessa simulação, dessa trava da programação. Mas não porque essa trava é do mal. A gente já vem de fábrica disso. Vocês precisam aprender que depois dessa ponte da programação, nós criamos a nossa